Edivaldo, um jovem médico, estava de plantão no hospital pela noite. Era uma noite tranquila e sem muito movimento. O hospital era pequeno comparado a outros da cidade e também era bem distante da área residencial. Já passava da meia-noite e até então ele não havia atendido nada sério, além de pequenos ferimentos. O silêncio dos corredores, interrompido apenas pelo bip ocasional de algum equipamento médico, trazia uma atmosfera de calma, que naquele momento parecia inabalável. No entanto, de repente, Edivaldo ouviu o som de diversas ambulâncias chegando ao mesmo tempo. De início, ele pensou ter se enganado. Talvez fosse apenas uma ou duas ambulâncias trazendo pacientes de rotina. Mas o barulho cresceu, e quando ele olhou pela janela, percebeu as luzes giratórias refletindo na fachada do hospital, evidenciando que algo grave realmente havia acontecido. Ele e os poucos médicos foram para a entrada do hospital às pressas. Assim que abriram as portas, diversos pacientes em macas eram levados para dentro por socorristas suados, com expressões de urgência. Um deles, que usava um colete de resgate, explicou a situação para todos que estavam ali. Tivemos um acidente feio na estrada. Um caminhão desgovernado causou um engavetamento com diversos carros. Muitos feridos graves. Este é o hospital mais próximo que conseguimos chegar por causa do local de difícil acesso. Edivaldo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era notável que a situação exigiria muito dele e dos colegas. Como o hospital não costumava receber tantos pacientes ao mesmo tempo, e principalmente não em estado grave, a equipe era reduzida. Ainda assim, todos começaram a se mobilizar rapidamente. Em poucos minutos, o hall de entrada, antes silencioso, transformou-se em um campo agitado de macas, soro pingando e vozes sobrepostas, cada profissional tentando fazer o melhor que podia. Todos os médicos disponíveis assumiram responsabilidade por algum dos feridos. Havia muitos pacientes em estado grave e, um a um, iam sendo encaminhados para avaliação, exames de emergência e cirurgias. Edivaldo, no meio de toda aquela correria, enchia o peito de ar e tentava se manter focado. Ele sabia que, em situações de crise, manter a calma era fundamental. Em determinado momento, após todos serem distribuídos e devidamente acompanhados, sobraram apenas 2 ambulâncias e apenas Edivaldo estava livre para receber novos pacientes. A enfermeira Joana, com o semblante cansado, mas ainda firme, aproximou-se com uma prancheta em mãos. "Doutor, restam apenas 2 pacientes que acabaram de chegar. O senhor pode dar uma olhada neles? Ninguém mais está disponível agora." "Sim, claro", respondeu Edivaldo um pouco ofegante. "Vamos lá." Os socorristas empurravam as macas para dentro do corredor, enquanto Edivaldo e Joana se aproximavam para avaliar as vítimas. Um deles, Edivaldo notou imediatamente, era uma criança que aparentava ter 10 anos de idade. Suas roupas estavam um pouco rasgadas e ele parecia sujo, como se estivesse na rua há algum tempo. O rosto da criança era encoberto parcialmente por poeira e alguns hematomas, e o menino estava desacordado. "Ele pode ser morador de rua?" perguntou Joana sem disfarçar a preocupação. "Não tenho certeza", respondeu Edivaldo. "Pode ser simplesmente por conta do acidente, mas precisamos averiguar depois. Primeiro, vamos tentar estabilizá-lo." Na outra maca havia um homem que aparentava ter seus 50 anos. Ele vestia uma roupa social muito refinada, de fios egípcios que Edivaldo reconheceu no ato. "Um terno caro assim só pode ser de alguém com bastante dinheiro", pensou. Aparentemente, esse homem estava inconsciente, com o rosto pálido e marcas de sangue na região do tórax que estava parcialmente afundado. Edivaldo analisou a situação dos 2 pacientes enquanto conversava rapidamente com os socorristas. Eles informaram que ambos estavam em estado grave. A pressão arterial do homem estava perigosamente baixa e o eletrocardiograma de emergência apontava uma arritmia severa. Já o garoto, apesar de severamente machucado, tinha maior chance de sobreviver, pois apresentava traumas que, embora graves, não pareciam irreversíveis. "Doutor,
Chamou o paramédico que havia trazido o homem de terno. Ele sofreu um trauma torácico muito forte. Suspeitamos de hemorragia interna e rompimento de órgãos vitais. É possível que o estado seja irreversível. Edivaldo ouviu aquilo com o coração apertado. A situação era terrível. Apenas ele estava livre para realizar um procedimento imediato, e a ética médica ensinava que, em casos extremos, se prioriza aquele que tem mais chances de sobreviver. Contudo, dizer isso era uma coisa. Vivenciar e decidir era algo extremamente difícil. Ele sentiu um nó na garganta. Precisava escolher em quem focar seus esforços, pois tentar salvar os dois ao mesmo tempo sem equipe suficiente não seria viável. E provavelmente significaria perder ambos. Doutor, o que vamos fazer? Questionou a enfermeira Joana, ansiosa pela decisão. O jovem médico olhou para o garoto e depois para o homem. A criança ainda tinha toda a vida pela frente e, de acordo com as leituras dos equipamentos, havia uma possibilidade real de recuperação, mesmo que exigisse uma cirurgia de risco. Já o homem, pelos relatos dos socorristas e pelos sinais vitais quase inexistentes, enfrentava um dano provavelmente irreversível. Ainda assim, deixar um ser humano morrer sozinho em um corredor de hospital era uma imagem que o perturbava profundamente. Ele engoliu em seco e respondeu: "Fique com o homem, por favor, Joana, faça o que puder, mas não se arrisque a realizar nada complexo sem um cirurgião. Eu vou levar o garoto para a sala de cirurgia. Ele tem uma chance maior de sobreviver e precisamos agir agora." As palavras de Edivaldo soaram firmes, apesar do desespero interno que sentia. Ele tentava se convencer de que estava tomando a decisão certa, sem deixar de pensar que havia um ser humano ali ao lado, também necessitando de ajuda. Mas a ética e a análise clínica apontavam para o mesmo rumo. Era a única coisa a fazer. "Sim, doutor. Vou monitorá-lo aqui", disse Joana, com a voz um pouco trêmula, mas resignada com a situação. "Qualquer mudança, eu aviso." Edivaldo deu um aceno rápido com a cabeça e em seguida empurrou a maca do garoto em direção ao centro cirúrgico. As rodas rangiam alto no corredor vazio e os sons de monitores cardíacos se misturavam aos bips que marcavam os batimentos fracos da criança. Enquanto se dirigia à sala de cirurgia, ele pensou nos pais daquele menino, se é que ele os tinha. Pensou também no homem bem vestido, provavelmente um empresário ou alguém importante, que agora dependia apenas de uma enfermeira e de um milagre. Vamos, chamou Edivaldo, pedindo a ajuda de outro enfermeiro para levantar o garoto e colocá-lo na mesa de operação. "Precisamos de compressores. Precisamos fechar essa hemorragia o quanto antes." Dentro da sala de cirurgia, o jovem médico e sua reduzida equipe se dividiram nos procedimentos. Um enfermeiro checava e controlava os parâmetros de ventilação. Outro providenciava os instrumentos cirúrgicos. Edivaldo, concentrado, mapeava os ferimentos internos para estancar sangramentos o mais rápido possível. Depois de aproximadamente 10 minutos, quando ainda estavam no início do procedimento, houve uma batida leve na porta. A mesma enfermeira que ficara com o homem de terno abriu uma pequena fresta e deu a notícia que Edivaldo temia. Ele parou de responder. "Fizemos de tudo, mas ele faleceu." Edivaldo sentiu as mãos tremerem por um segundo e o coração apertar. Ele fechou os olhos rapidamente, como se pudesse, em um relance, pedir perdão ao homem que morria sozinho. Mas havia um paciente em sua frente, uma criança com o peito aberto, dependendo de cada movimento de suas mãos. "Mantenha o foco", repetia para si mesmo. "Obrigado pelo informe, Joana. Eu entendi. Agora, por favor, me deixe continuar aqui." Foi tudo o que conseguiu dizer. A enfermeira saiu e Edivaldo seguiu a cirurgia. Ele precisava lutar pela vida do menino. Pensar no homem que havia acabado de morrer só atrapalharia seu foco. Ainda assim, no fundo do coração, a culpa e a tristeza já se faziam presentes. Era uma angústia inevitável que todo médico enfrenta ao não conseguir salvar alguém. Sabia, porém, que cada vida importava e daria tudo de si para salvar pelo menos uma delas naquela noite sombria. Após 2 horas intensas na mesa de cirurgia, o ambiente finalmente pareceu sossegar.
Edivaldo tinha suor escorrendo pela testa e manchas de sangue nas luvas, mas seu semblante denunciava uma ponta de alívio. Ele conseguiu estabilizar o estado do garoto, que agora jazia sedado em estado grave ainda, mas com a pressão arterial sob controle e respiração estabilizada. Exausto, Edivaldo afastou-se um pouco e encarou o monitor cardíaco, observando cada batida ritmada do coração do menino. Sentia um misto de alívio e culpa. Por um lado, havia cumprido seu dever de salvar quem tinha maior chance. Por outro, o homem que ele ainda não sabia o nome, agora estava coberto por um lençol branco no corredor do hospital. Ao deixar a sala de cirurgia, Edivaldo encontrou Joana à porta, com o rosto cansado e olhar triste. Doutor, já levamos o corpo para a ala de óbitos. Não encontramos nenhum documento de identificação, mas alguns pertences, como uma carteira de couro, foram recolhidos. Ainda não sabemos o nome dele. Obrigado, Joana, disse Edivaldo com a voz baixa. A equipe de enfermagem poderá avisar as autoridades ou algum contato quando acharmos uma forma de identificá-lo. Eu só espero que ele tenha família para ser informada. Mesmo assim, Edivaldo sentiu tristeza pelo homem que ele ainda não sabia o nome, que havia falecido no corredor do hospital. Uma hora depois, uma mulher bem vestida chegou ao hospital. Ela se apresentou como Fabiana, caminhando a passos firmes até a recepção. Trazia uma bolsa de couro elegante no braço e mantinha uma expressão calma, embora seus olhos demonstrassem um ar de preocupação. O saguão estava mais silencioso do que antes, pois a agitação do grande acidente havia diminuído. Ao aproximar-se do balcão, Fabiana sorriu brevemente para a recepcionista, que devolveu um olhar curioso. Aparentemente não era comum ver alguém tão bem arrumado surgindo em um hospital pequeno e distante no meio da noite, ainda mais depois de um acidente que mobilizara tantos médicos. Boa noite, disse Fabiana com a voz firme, mas gentil. Meu nome é Fabiana. Estou aqui para saber sobre um garoto que entrou há algumas horas. A recepcionista, uma senhora chamada Dalva, levantou os óculos que pendiam na ponta do nariz e folheou alguns papéis sobre o balcão, procurando registros de entrada. Em seguida, se voltou para Fabiana, fazendo sinal para que ela aguardasse um instante. Fabiana respirou fundo, demonstrando certa tranquilidade, mas também uma ponta de urgência. Apesar de parecer calma, estava preocupada com o jovem que ela chamava de Lucas, cuja história, mais tarde, ficaria conhecida por todos no hospital. Alguns minutos depois, Dalva conduziu Fabiana pelos corredores até encontrarem Edivaldo. O jovem médico estava sentado num dos bancos próximos à sala de cirurgia, revisando alguns prontuários e tentando manter a mente em ordem após uma noite de tensão. Ao ver as duas se aproximando, ele se levantou, ajeitando a gola do jaleco branco. Doutor Edivaldo, esta é Fabiana, apresentou Dalva. Ela disse que é assistente social e está aqui por conta do garoto que o senhor atendeu. Edivaldo cumprimentou a mulher com um aperto de mão firme e gentil. Fabiana tinha uma postura profissional e, mesmo estando bem vestida, era possível notar uma expressão solidária em seu rosto. Ela dirigiu a palavra diretamente ao médico. Boa noite, doutor. Meu nome é Fabiana e eu trabalho como assistente social em um orfanato da região. O garoto que você atendeu, o Lucas, está sob minha responsabilidade. Fui informada do acidente e vim rapidamente, mas não fazia ideia da gravidade. Edivaldo assentiu, demonstrando respeito pela preocupação dela. Seu semblante, cansado por conta das cirurgias e de uma noite tumultuada, ainda assim conseguia transmitir calma. Boa noite, Fabiana. O Lucas realmente estava em estado grave quando chegou, mas nós conseguimos estabilizá-lo. Ele passou por uma cirurgia delicada, e eu acredito que ele vá se recuperar bem, contanto que receba o tratamento adequado e siga o período de recuperação necessário. No momento, ele continua sedado na UTI, mas está estável. Fabiana pousou a mão levemente sobre o braço de Edivaldo em sinal de agradecimento. É um alívio saber disso, doutor. Lucas é um menino muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito inquieto. Ele mora no orfanato desde pequeno, porém de vez em quando foge e se mete em situações complicadas.
Infelizmente, essa não é a primeira vez que preciso correr atrás dele em algum hospital, mas com certeza é a primeira vez que é algo tão sério. Edivaldo assentiu novamente, olhando para o relógio no pulso, lembrando-se do quanto o menino estava debilitado ao chegar. Precisaria ficar mais alguns dias, talvez semanas, internado até se recuperar completamente. Ele terá que permanecer aqui por um tempo, Fabiana. Vamos observar a evolução do quadro. Eu só posso liberar a alta quando tiver certeza de que ele não corre mais risco. Fabiana sorriu, demonstrando compreensão. Claro, doutor. Farei o que for preciso. De qualquer forma, virei todos os dias para saber como ele está. Qualquer informação que eu puder obter, fique à vontade para me passar. Também farei o possível para que ele tenha um bom acompanhamento, tanto médico quanto psicológico, depois que sair do hospital. Dessa forma, eles se despediram e Fabiana foi embora, deixando Edivaldo com um sentimento de tranquilidade, pois agora sabia que Lucas tinha alguém que se importava com ele, mesmo sendo um garoto do orfanato. Pouco tempo depois, uma segunda pessoa surgiu pelos corredores, completamente transtornada. Era uma mulher na faixa dos 40 anos, os cabelos presos num coque apertado, o rosto corado de tanto chorar e gritar. Ela andava de um lado para o outro, olhando para cada canto do hospital em busca de algo ou alguém. "Onde está o Ricardo?" Ela gritava com a voz embargada. "Pelo amor de Deus, alguém me diga onde está o meu marido." Algumas enfermeiras se aproximaram tentando acalmá-la, explicando que, infelizmente, Ricardo, um dos pacientes mais graves que chegara naquela noite, havia falecido. O tom de voz da mulher reverberou pelos corredores vazios, e logo seu grito cortante preencheu o ar. "Não! Isso não pode estar acontecendo! Vocês não sabem com quem estão lidando! Preciso falar com o médico que o abandonou no corredor!" Edivaldo ouviu a agitação e sentiu um aperto no peito ao entender do que se tratava. Naquela noite, ele tomara a decisão de deixar aquele homem de terno refinado aos cuidados da enfermeira para operar o garoto que tinha chances maiores de sobreviver. A escolha, embora ética, sempre deixava um gosto amargo para qualquer médico. Engolindo em seco, Edivaldo decidiu se aproximar. "Senhora, eu sinto muito", começou com o olhar solidário. "Eu sou Edivaldo, o médico que estava de plantão." A mulher imediatamente direcionou toda a sua fúria a ele. Havia mágoa, tristeza, desespero em sua voz, que saía entrecortada pelos soluços. Você é o responsável por deixar meu marido morrer, não é?" Seus olhos estavam vermelhos de choro. Ele era um homem rico, influente, um empresário que sustentava muitas famílias neste país. E você teve a audácia de trocá-lo pela vida de um simples garoto de rua? "Senhora, eu sinto muito pela sua perda." Edivaldo procurava manter a voz calma, embora a dor e a culpa lhe pesassem o peito. Mas a situação dele era considerada irreversível pelos socorristas. "Eu fiz o que a ética médica exige, que é salvar quem tem mais chances de viver. Foi uma decisão muito difícil, acredite. Se eu pudesse, teria salvado todos." A mulher, que se apresentaria como Lucrécia, ergueu o dedo acusador em direção a ele, as lágrimas marcando as bochechas. "Incompetente! Não há ninguém mais importante do que meu marido, entendeu? Ele fazia a economia girar. Ele ajudava milhares de pessoas. E mesmo assim, você o abandonou em um corredor imundo, enquanto se preocupava com um moleque que não deve sequer ter família para sentir a falta dele." Edivaldo respirou fundo. A cada palavra de Lucrécia, sentia-se mais pressionado, mas não se deixou levar pela emoção do momento. Sabia que ela estava transtornada pela dor da perda, então tentou manter uma postura profissional e empática. "Sinto muito, senhora. Entendo sua dor, mas não havia outra escolha. Fiz o que estava ao meu alcance e priorizei quem poderia ser salvo. Se o estado do seu marido fosse diferente, eu teria agido da mesma forma para salvá-lo. Eu não abandono pacientes por qualquer razão." Lucrécia enxugou as lágrimas e deu um passo para trás. Olhou fixamente para ele, como se decorasse cada traço de seu rosto. Em seguida, articulou as palavras com uma frieza surpreendente. "Olhe bem para mim, doutor. Meu nome é Lucrécia.
Grave esse nome porque você vai se lembrar dele para sempre. Vou fazer você pagar por ter deixado meu marido morrer." Ela se afastou ainda chorando, acompanhada por 2 enfermeiras que tentavam consolá-la. Edivaldo ficou parado por alguns segundos, sem saber o que dizer ou pensar. Embora soubesse que agira dentro dos princípios médicos, não tinha como não se comover pela dor daquela mulher. Para qualquer médico, a morte de um paciente é sempre difícil, e sentir-se julgado por isso tornava tudo ainda mais doloroso. Dias depois, a rotina do hospital acalmara-se um pouco, mas aquele incidente ainda pairava no ar como uma nuvem carregada. Apesar disso, Edivaldo continuava acompanhando Lucas de perto. O garoto, que permanecera sedado e em recuperação intensiva, finalmente começou a apresentar sinais de melhora. Certa manhã, enquanto Edivaldo checava os parâmetros de batimentos cardíacos e oxigenação, o menino abriu lentamente os olhos. "Ei, Lucas", chamou Edivaldo num tom baixo e afetuoso. "Bom dia. Como está se sentindo?" Lucas piscou algumas vezes, desorientado. Seus olhos vasculharam o ambiente, confusos, até pousarem no rosto de Edivaldo. Ele tentou falar, mas a voz saiu arrastada, ainda fraca. "O que aconteceu?" balbuciou, levando a mão ao curativo próximo ao abdômen, onde sentia um grande desconforto. Edivaldo colocou a mão delicadamente no ombro do garoto num gesto de apoio. "Você sofreu um acidente, Lucas. Estava perto de um engavetamento causado por um caminhão. Foi bem grave, mas conseguimos te trazer de volta. Você é um garoto de sorte." Lucas esboçou um sorriso tímido apesar da dor. Seus olhos brilhavam, não só de alívio, mas de um certo encantamento com o fato de estar vivo. Ainda fraco, ele ergueu um pouco a cabeça, olhando ao redor para os aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. "Estava pedindo esmola no semáforo, doutor", recordou com a voz baixa. "Só me lembro de ouvir um barulho muito forte de freada e de metal se chocando. Depois disso, apaguei." "Pois é", comentou Edivaldo, tentando soar animador. "Agora você vai ter que focar na sua recuperação. Você ficou em estado grave, mas está reagindo bem, graças a Deus e aos cuidados médicos." Lucas olhou outra vez para os equipamentos, com o interesse próprio de quem gosta de descobrir o funcionamento das coisas. "Doutor, para que serve aquele aparelho com o gráfico colorido?" perguntou, apontando para o monitor que exibia a frequência respiratória e a saturação de oxigênio. Edivaldo riu, achando graça na curiosidade natural do menino. "Esse aparelho mede a quantidade de oxigênio no seu sangue e também registra sua respiração. Assim podemos ver se você está melhorando ou não. Você está se saindo bem, inclusive." Conforme os dias passavam, Lucas se mostrava cada vez mais inteligente e ativo, mesmo estando confinado a uma cama de hospital. Ele perguntava sobre cada detalhe dos procedimentos médicos. Queria conhecer o funcionamento de agulhas, sondas e monitores. Edivaldo se surpreendia com o talento do garoto para aprender rápido. Certo dia, observou Lucas manusear cuidadosamente o controle do leito hospitalar, descobrindo como mudar a inclinação de forma precisa. "Você é bem esperto, hein, Lucas?" brincou Edivaldo. "Já sabe operar quase tudo aqui melhor do que muitos adultos." O menino deu uma risadinha, orgulhoso. Nos momentos de conversa, Lucas explicou para Edivaldo que não gostava de ficar no orfanato, não porque fosse maltratado, mas simplesmente porque achava a rotina entediante. Ele preferia correr pelas ruas, brincar com colegas sem lar ou pedir esmolas no semáforo para ter algum dinheiro para comprar doces ou refrigerantes. "Eu sei que não é certo, doutor", admitiu com um olhar envergonhado. "Mas eu não aguentava ficar preso lá fazendo sempre as mesmas coisas. Agora entendi que isso pode ser muito perigoso. Não quero parar de novo em um hospital assim." Edivaldo balançou a cabeça, tentando ser ao mesmo tempo compreensivo e firme. "A vida nas ruas é muito perigosa, Lucas. Você teve sorte dessa vez, mas esse acidente poderia ter acabado de outra forma. Existem muitas oportunidades para um garoto esperto como você, mas é preciso ter paciência e estudar." Lucas concordou, parecendo refletir sobre as palavras do médico. Falar com Edivaldo diariamente passou a ser um dos momentos mais aguardados do garoto,
que encontrava no doutor uma figura atenciosa e disposta a ensinar coisas novas. Já para Edivaldo, cada conversa com Lucas aquecia seu coração, lembrando-o do porquê escolhera ser médico. Após 3 semanas de internação, Lucas finalmente teve alta. Fabiana voltou ao hospital para buscá-lo, orgulhosa de ver como o menino evoluíra. Edivaldo, embora feliz pela recuperação de Lucas, não pôde deixar de sentir um aperto no peito ao saber que não veria mais aquele brilho curioso diariamente. Porém, estava certo de que Fabiana o acompanharia e de que aquele garoto teria uma chance de trilhar caminhos melhores. No momento de se despedir, Lucas abriu um sorriso largo, apesar de ainda apresentar alguns curativos. Ele abraçou Edivaldo, que retribuiu o gesto com carinho, emocionado ao ver a recuperação de quem, dias atrás, estava à beira da morte. "Obrigado por tudo, doutor", disse o menino, a voz carregada de gratidão. "Por ter cuidado de mim, ter me ensinado um monte de coisas e me tratado como gente de verdade." Edivaldo sorriu, tentando conter a emoção. "Você merece, Lucas. Espero que continue curioso, mas também responsável. Tenho certeza de que o mundo tem muito a ganhar com a sua inteligência, desde que você use isso para o bem." Fabiana, já ao lado do garoto, segurava alguns papéis de alta e fez sinal para Lucas seguir com ela. Antes de se virarem para a saída, Lucas olhou para o médico uma última vez, com o mesmo sorriso leve de antes. Edivaldo acenou, acompanhando-os até a porta. Quando o menino virou o corredor, o jovem médico sentiu uma mistura de orgulho e saudade repentina. Dias depois, Edivaldo recebeu a notícia de que não iria mais trabalhar naquele hospital. Tudo aconteceu de forma tão repentina que ele mal conseguiu processar. Ele estava terminando de checar alguns relatórios de pacientes quando o próprio diretor do hospital o chamou em sua sala. A expressão fechada daquele homem, sempre calmo, alarmou Edivaldo antes mesmo de ouvir as palavras que selariam seu destino. "Doutor Edivaldo, eu preciso lhe comunicar algo importante", começou o diretor, ajeitando os óculos no rosto. "Recebi uma ordem de superiores para dispensá-lo imediatamente. Sendo assim, a partir de hoje o senhor não faz mais parte do nosso quadro de funcionários." O médico arqueou as sobrancelhas atônito, tentou permanecer calmo, pois não queria criar um escândalo, mas seu coração batia acelerado. "Mas o que aconteceu?" questionou Edivaldo, a voz embargada. "Houve algum problema com algum paciente? Se eu cometi um erro, gostaria de saber para poder me defender ou aprender com isso." O diretor, visivelmente constrangido, coçou a cabeça e desviou o olhar. Não parecia ser uma situação que ele próprio aprovava. "Não recebi detalhes, doutor. Somente a ordem. E ela veio de cima, de muito acima. Sinto muito. Não havia mais nada a fazer." Edivaldo saiu da sala em silêncio, cabisbaixo, juntou seus pertences em uma caixa e dirigiu-se à saída. A sensação de injustiça pulsava dentro dele. Sabia que não cometera negligência, imprudência ou qualquer conduta que comprometesse sua ética médica. Ele havia, sim, tomado uma decisão dolorosa semanas atrás, mas não acreditava que isso o desqualificasse para exercer sua profissão. Ao alcançar a calçada em frente ao hospital, Edivaldo enxergou do outro lado da rua um carro de luxo estacionado. Dentro dele, Lucrécia, a viúva de Ricardo, o homem que ele não pôde salvar no corredor naquela noite fatídica, o encarava com um olhar de frieza. Mesmo de longe era visível que seus olhos ainda estavam inchados, resultado do choro constante pela perda do marido. Ela não esboçou sorriso, apenas o fitou por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Então Lucrécia falou algo que ele não pôde ouvir, mas que imaginou ser um "eu disse", antes de fechar a janela escura do veículo e arrancar lentamente. Apesar de tudo, aquele gesto silencioso soava como um aviso. Ela cumprira a ameaça. Edivaldo, ainda segurando a caixa com seus objetos pessoais, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Será possível que ela tenha todo esse poder? Pensou, desnorteado. O resultado, porém, era incontestável. Ele estava sem emprego, sem ter como se defender de algo que desconhecia. Caminhou até seu carro estacionado próximo ao hospital e seguiu para casa com a mente mergulhada em preocupação.
Naquela noite mal conseguiu dormir, a cabeça fervilhando de perguntas. E se ela está me perseguindo? Será que vou conseguir outro emprego na área? Será que minha carreira acabou? As dúvidas e os receios agitavam sua consciência, mas uma certeza a aflorava. Ele amava ser médico e não deixaria de lutar. Para sua sorte, Edivaldo tinha uma reserva de emergência que cobriria suas despesas por algum tempo, cerca de 1 ano, se fosse econômico. Então decidiu que tiraria uma semana de folga para colocar a cabeça no lugar. Precisava se reorganizar emocionalmente antes de encarar a busca por um novo emprego. Nesse intervalo, ele aproveitou para visitar Lucas, o garoto que salvara naquela noite terrível. O menino, agora muito melhor, estava na casa de repouso ligada ao orfanato, com acompanhamento médico semanal. Fabiana, a assistente social, ficava sempre de olho nele. "Doutor Edivaldo", exclamou Lucas ao vê-lo entrar na salinha de visitas. "O senhor veio mesmo." O garoto exibia um enorme sorriso, ainda com alguns curativos leves e uma cicatriz evidente na barriga, mas demonstrava uma disposição impressionante para quem quase perdera a vida. "Claro que vim, Lucas", respondeu Edivaldo, retribuindo o sorriso. "Não perderia a chance de ver como você está. E aí, como vão as coisas?" Lucas ergueu a camisa para mostrar a cicatriz. "Olha aqui, doutor. Ficou enorme, mas a enfermeira disse que vou poder fazer esportes normalmente depois de alguns meses. Estou quase sem dor agora." Edivaldo avaliou rapidamente a cicatriz, confirmando que a recuperação seguia bem. "Estou feliz de ver que você está melhor, Lucas. Continue assim e não esqueça das recomendações médicas. Qualquer coisa, peça ajuda à Fabiana e aos responsáveis aqui, certo?" "Certo", concordou o menino. "E o senhor, doutor? Como está?" Edivaldo hesitou por um momento, mas resolveu ser sincero, mesmo sem entrar em detalhes. "Estou meio chateado, Lucas. Tive que deixar meu emprego. Não foi culpa minha, mas acontece. É a vida." O garoto ficou surpreso, franzindo a testa. "Mas o senhor é tão legal. Como podem te mandar embora? Isso não está certo." O médico se limitou a sorrir e dar de ombros. "Vamos dizer que tem gente poderosa que não gosta de mim. Mas eu vou superar isso, não se preocupe." Com essa visita concluída, Edivaldo sentiu o ânimo revigorado. Mesmo em meio às incertezas, estar com Lucas lembrava-o de seu propósito: salvar vidas, ajudar as pessoas. Era nisso que ele se apoiaria. Terminada a semana de folga, Edivaldo iniciou a procura por um novo trabalho. Enviou currículos para diversos hospitais, clínicas e até para laboratórios de pesquisa. Imaginou que, com seu histórico impecável na medicina, não seria difícil recolocar-se. Entretanto, o que experimentou foi um enfileirar de respostas negativas, algo que nunca antes acontecera. Ouvia sempre um "sentimos muito, mas a vaga já foi preenchida." Ou, ainda pior, simplesmente não recebia retorno. Passou-se 1 mês e ele nada conseguia. Em certa ocasião, recebeu uma proposta de um hospital de pequeno porte no subúrbio da cidade. Foi contratado e, cheio de esperança, foi até lá para assinar o contrato. No entanto, mal havia chegado e colocado o jaleco, o diretor o chamou na sala. "Doutor Edivaldo, peço milhões de desculpas, mas ocorreu um erro no processo de seleção. Foi falha do sistema de RH. O senhor não poderá assumir o cargo." Edivaldo ficou pálido, sentindo o chão sumir sob seus pés. "Um erro? Mas me ligaram ontem confirmando e inclusive assinamos uma pré-contratação." Eu sei, lamentou o diretor, visivelmente nervoso e constrangido. "Acontece que já tinham preenchido a vaga. Houve um duplicamento nos cadastros. Sinto muito." Desolado, Edivaldo saiu do hospital antes mesmo de conhecer o local onde trabalharia. "Tem algo de muito errado aqui", pensou, desconfiando cada vez mais da influência de Lucrécia. Nos meses seguintes, tentou concursos públicos, acreditando que ali, ao menos, haveria mais imparcialidade. Em um desses concursos, conseguiu excelente classificação, mas, para sua surpresa, apareceu um erro no nome dele durante a inscrição, o que invalidou sua aprovação. "Não pode ser, isso é um absurdo", reclamou Edivaldo. "Vou acionar meu advogado, isso não faz sentido." Ele então procurou um advogado de confiança, que o tranquilizou de início, afirmando ser uma causa ganha. Mas, dias depois,
O próprio advogado voltou atrás. Edivaldo, sinto muito. Acho melhor você desistir e encerrar o processo. Vamos evitar problemas maiores. Desistir por quê? O médico questionou incrédulo. Você mesmo disse que era uma vitória certa em tribunal. O advogado desviou o olhar claramente desconfortável. Eu não posso entrar em detalhes, mas você não sabe com quem está lidando. Meu escritório não pode se envolver mais nisso. Eu mesmo estou fora do caso. Boa sorte, doutor. Logo em seguida, abandonou-o, deixando Edivaldo perplexo com a repentina reviravolta. Sem precisar de maiores explicações, o médico compreendeu tudo. Lucrécia estava por trás disso. O poder e o dinheiro daquela mulher rica, extremamente rica, pareciam lhe dar carta branca para manipular pessoas e instituições. A história se repetia em cada porta que ele tentava abrir. Alguém dava a entender que havia ordens superiores para não contratá-lo ou não representá-lo. Um ano inteiro transcorreu e Edivaldo continuava sem emprego. Ele tentou de tudo, incluindo garçom, manobrista, zelador, mas nada deu certo. Sua reserva de emergência, antes suficiente para algum tempo de tranquilidade, agora estava se esgotando, pois mantivera as contas de sempre e, por vezes, precisara pagar honorários ou investir em deslocamentos para entrevistas que não davam em nada. Cansado de tanto fracasso e sem perspectivas na cidade, tomou a decisão difícil de voltar para a casa de seus pais, que moravam no interior. Talvez lá eu consiga algo, mesmo que não seja na minha área. Qualquer trabalho servirá para eu me manter de pé, murmurou para si mesmo, enquanto fechava algumas caixas de mudança. Antes de partir, ele fez questão de visitar Lucas mais uma vez. Chegou ao local onde o garoto estava sendo cuidado e o encontrou jogando algum tipo de jogo de tabuleiro com outros meninos. Assim que viu Edivaldo, Lucas correu para abraçá-lo. Doutor, achei que o senhor não fosse aparecer mais. Eu não podia partir sem me despedir de você, disse Edivaldo, retribuindo o abraço. Vou me mudar para a casa dos meus pais, no interior. Não vou conseguir vir aqui com a mesma frequência. O sorriso de Lucas se desfez lentamente. Ele tentou disfarçar, mas os olhos marejaram. Poxa, mas eu tô bem agora. Nem preciso mais ficar nesse lugar por muito tempo. Pode ser que eu vá para outra família, ou que eu fique aqui no orfanato até completar 18 anos. Não sei ainda, mas queria que o senhor continuasse vindo. Edivaldo afagou os cabelos do menino. Desculpe, Lucas, eu não tenho mais condições de me manter na cidade. E, sendo sincero, não quero que você fique preocupado comigo. Você sabe que tudo vai dar certo no seu futuro, basta continuar seguindo o caminho certo e estudando. Lucas engoliu o choro, tentando parecer forte. Depois, ergueu a cabeça com aquele olhar inteligente de sempre. Então, um dia, quando eu tiver dinheiro, vou visitar o senhor. Ou vou estudar bastante para trabalhar do seu lado, Dr. Edivaldo. Aí a gente vai poder salvar pessoas juntos. O médico sorriu emocionado. Vou aguardar esse dia, Lucas. Tenho certeza de que você é capaz do que quiser. Cuide-se, combinado. Eles trocaram um último abraço, um momento cheio de significado para ambos. Lucas fora o paciente que marcara profundamente a vida de Edivaldo, e Edivaldo, por sua vez, fora o médico que dera a Lucas uma segunda chance. A despedida foi rápida, pois se estender demais, certamente tornaria tudo mais difícil. Finalmente chegou o dia de Edivaldo partir. Com as poucas malas que restaram de seus pertences pessoais, despediu-se de alguns poucos amigos que ainda tinha na cidade e foi até a rodoviária. Comprou a passagem de ônibus com destino ao interior. Assim que o ônibus chegou, Edivaldo acomodou suas malas no bagageiro e entrou. Escolheu uma poltrona próxima à janela para poder observar a paisagem e distrair a mente. Quando o veículo finalmente deu a partida, sentiu um aperto no coração. Enquanto olhava a paisagem, Edivaldo chorou, pois sentiria saudades de seu emprego, de sua vida e de Lucas. 20 anos depois, Lucas agora era médico assim como Edivaldo foi. Ele sentia uma mistura de orgulho e nostalgia ao relembrar o passado difícil que tivera, pois foi justamente a experiência daquele acidente terrível que o colocou no rumo da medicina. No hospital onde trabalhava, era reconhecido pela atenção e dedicação que oferecia aos pacientes. Um jovem médico,
mas já muito respeitado por colegas e enfermeiros. A cada plantão, ele se lembrava das palavras e dos ensinamentos de Edivaldo, o homem que havia lhe dado uma nova chance de vida quando tudo parecia perdido. Um ano após Edivaldo mudar de cidade, Lucas foi adotado por um simpático casal, Roberto e Clarice. Desde o primeiro instante, eles lhe proporcionaram amor, carinho e uma educação de excelência. Lucas, por sua vez, dedicou-se aos estudos com afinco, tornando-se um aluno exemplar, sempre disposto a aprender. Conforme crescia, as lembranças daquele médico que o salvara se tornavam uma motivação constante, pois era inevitável pensar: se ele foi capaz de me ajudar, talvez eu possa retribuir, salvando outras vidas também. Assim, quando chegou o momento de escolher sua carreira, não houve dúvidas: medicina. Assim que terminou o colégio com excelentes notas, Lucas ingressou na faculdade por meio de uma bolsa integral. Foram 6 anos intensos, cheios de noites em claro, plantões como interno e incontáveis provas práticas e teóricas. Ao se formar, sentiu uma emoção indescritível. Recordava-se de quando era apenas um garoto de rua, sobrevivendo à base de esmolas e fugindo de orfanatos, até quase morrer naquele engavetamento. Agora, porém, vestia um jaleco branco com seu próprio nome gravado. Não demorou a conseguir trabalho em um hospital de médio porte, onde logo se destacou pela responsabilidade e empatia genuína. Apesar de se considerar um homem feliz, havia uma tristeza que persistia. Ele nunca mais vira Edivaldo. Não importava quantas vezes procurasse registros nos conselhos regionais de medicina ou perguntasse a outros profissionais, nada de concreto aparecia. Edivaldo, para ele, era como um anjo que surgira em sua vida e desaparecera após fazer tudo o que podia. Onde será que ele está? Perguntava-se Lucas em muitas madrugadas solitárias, ao relembrar o sorriso tranquilo daquele médico. Em uma tarde comum de plantão, Lucas esperava o último paciente do dia. O consultório estava silencioso, e ele já havia separado os materiais para dar por encerrado o expediente. Então, a porta se abriu. Um homem de aparência cansada entrou e estendeu a mão para cumprimentá-lo. Lucas foi profissional. "Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar?" "Doutor, estou com uma dor de garganta e uma leve falta de ar. Nada muito grave, mas achei melhor verificar", respondeu o homem com um meio sorriso. Tinha olhos gentis e falava calmamente. Lucas examinou sua garganta, auscultou o peito e, por precaução, solicitou alguns exames básicos. "Pelo que vejo, não parece nada sério. Talvez seja só uma virose. Mesmo assim, vamos aguardar os resultados. Mantenha-se hidratado, descanse e, se sentir piora, volte imediatamente", recomendou Lucas. O homem sorriu. "Vejo que você se tornou um bom médico. Até solicitou exames para mim. Muitos nem isso fariam de imediato." Intrigado, Lucas olhou para ele, sentindo um leve arrepio. "Desculpe, o senhor me conhece?" perguntou confuso. "Meu nome é Edivaldo, lembra de mim?" Num instante, Lucas quase derrubou o estetoscópio. Levantou-se de súbito da cadeira e, reconhecendo finalmente o rosto mais envelhecido e simples, sentiu o coração acelerar. Era ele, sem sombra de dúvida. "Edivaldo, eu procurei você pelos últimos 10 anos, exclamou Lucas, com a voz embargada pela emoção. Eles se abraçaram. Lucas mal conseguia falar de tanta felicidade. Havia tantas perguntas, tantas lembranças e lágrimas contidas nesses anos de busca. Edivaldo, aparentemente mais cansado, apenas retribuía o abraço, também emocionado por encontrar o garoto que salvara, agora um homem formado e bem-sucedido. "Precisamos conversar com calma, colocar o assunto em dia", propôs Lucas, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. "Vamos tomar um café?" Edivaldo concordou, e os dois se encaminharam para uma cafeteria próxima ao hospital. Sentaram-se à mesa de um lugar aconchegante, com paredes decoradas por quadros minimalistas. Lucas pediu 2 cappuccinos, tentando organizar seus pensamentos, enquanto o aroma do café recém-passado perfumava o ar. "Então, o que aconteceu com você?" indagou Lucas, ansioso.
Por que nunca mais tivemos contato? Edivaldo suspirou. Contou-lhe tudo. Falou sobre Lucrécia, a viúva de Ricardo, o homem que falecera no corredor, enquanto Edivaldo optava por salvar Lucas no dia do acidente. Explicou como a mulher era rica e poderosa, a ponto de sabotar qualquer tentativa que ele fazia de trabalhar como médico. Por isso, depois de se mudar para o interior com os pais, procurou emprego em vários lugares, mas sempre encontrava portas fechadas. Lucrécia manipulava hospitais, advogados e até concursos públicos para impedi-lo de exercer a medicina. Passei um longo período sem conseguir me sustentar. Quando o dinheiro da reserva acabou, montei um pequeno comércio na casa dos meus pais e, assim, consegui sobreviver, narrou Edivaldo. Fiz o possível para ajudar as pessoas do vilarejo com meu conhecimento, mas não pude mais fazer cirurgias, pois meu registro continua inativo. Hoje, eu não sou feliz como queria, mas aceitei essa realidade. Lucas fechou os punhos indignado. Essa tal de Lucrécia destruiu sua carreira por vingança? Isso é revoltante. Ela nem me conhece e não sabe o que fez conosco. O Senhor salvou a minha vida, Edivaldo. Ela não tinha o direito de arruinar a sua. Edivaldo deu um sorriso triste. A vida tem seus caminhos cruéis. Mas e você, Lucas? Pelo visto, conseguiu tudo o que sempre desejei para você. Uma família amorosa, bons estudos, uma profissão digna. Lucas contou sobre sua adoção, sobre Roberto e Clarice, pais que o amavam incondicionalmente, e sobre como nunca desistiu de investigar o paradeiro de Edivaldo. Ambos ficaram surpresos em ver que ainda havia uma conexão profunda entre eles, mesmo após 2 décadas. Nos dias seguintes, os dois passaram a se encontrar com frequência. Conversavam sobre medicina, lembravam histórias do hospital e riam juntos como velhos amigos. Lucas insistia que Edivaldo reativasse o registro no Conselho de Medicina, mas o ex-médico permanecia relutante. Cansei de lutar contra forças muito maiores do que eu, justificava com ar abatido. Não tenho energia para enfrentar Lucrécia de novo. Certa tarde, Edivaldo foi até o hospital para pegar os resultados de seus exames de rotina com Lucas. Andava pelos corredores quando, de repente, os dois ouviram gritos desesperados na porta principal. Uma mulher entrou, levando um homem com vários ferimentos de bala. Ela tremia e gritava por ajuda. Por favor, salvem meu filho. Ele foi alvejado. Imediatamente, a equipe de enfermagem tentou levá-lo para a sala de emergência, mas naquele dia não havia nenhum cirurgião de plantão disponível. Todos haviam saído para um congresso, e o único substituto demoraria pelo menos meia hora para chegar. Tempo que o rapaz não tinha. Lucas se aproximou, examinando rapidamente o estado do homem. Percebeu que os ferimentos eram graves e necessitavam de intervenção cirúrgica urgente. Ao erguer os olhos, viu o rosto da mãe e estremeceu. Era Lucrécia. Seu olhar aflito não reconheceu Lucas, mas logo pousou em Edivaldo. Então, tudo fez sentido para ela. Lembrou-se, de forma vívida, daquela noite em que perdera o marido e do médico que escolhera salvar uma criança desconhecida. É você, balbuciou Lucrécia, tomada pela dor e o medo de perder o filho. Por favor, ajude-o. Ele é tudo que me resta. A enfermeira voltou com a notícia de que não haveria cirurgião nos próximos minutos, e Lucas gelou. Sem outra saída, ele voltou-se para Edivaldo. Você consegue, doutor. Você salvou minha vida, sabe o que fazer, não sabe? Edivaldo hesitou, sentindo o peso de uma responsabilidade que não assumia fazia anos. Eu não posso. Meu registro está inativo. Se eu fizer qualquer procedimento cirúrgico, posso ser processado. Posso até ir preso, mesmo se salvá-lo. Os olhos de Lucrécia se encheram de desespero. Ela caiu de joelhos diante dele, o rosto contorcido em lágrimas. Por favor, salve meu filho. Eu imploro. Sei que fui injusta, mas ele é inocente, não tem culpa dos meus erros. Salve-o. Paguei um preço alto ao perder meu marido, mas não posso perder também o meu menino. Edivaldo sentiu as lágrimas da mulher tocarem seus sapatos. Lembrou-se de seu juramento médico, da essência de por que escolheu essa profissão e de Lucas, que agora o olhava com olhos esperançosos. Levante-se, disse Edivaldo estendendo a mão.
Farei o que estiver ao meu alcance para salvar seu filho. Rapidamente, Lucas conduziu Edivaldo à sala de cirurgia. Sem a pressa de formalidades ou aprovações, Edivaldo vestiu o avental cirúrgico e sentiu o coração disparar. Fazia muitos anos que não se via numa mesa de operação. Contudo, sabia que sua experiência e habilidade não haviam desaparecido, apenas estavam adormecidas. Nós temos que agir rápido, murmurou Lucas, preparando o material ao lado. Ele perdeu muito sangue, mas ainda há esperança. Edivaldo respirou fundo. Podia até ser preso depois, mas seu compromisso como médico era mais forte que o medo. Precisava fazer algo, e logo. Embora não tivesse seu registro ativo, ele prometera salvar a vida de pessoas, e naquele momento era o único que poderia fazer isso. O filho de Lucrécia era um homem jovem, quase da mesma idade de Lucas. Edivaldo, com as mãos firmes, fez tudo o que podia para salvar a vida daquele rapaz baleado. Durante a cirurgia improvisada, cada segundo parecia uma eternidade. Lucas auxiliava sem hesitar, passando instrumentos, monitorando os sinais vitais e ajudando a conter a hemorragia. A pressão arterial do paciente estava muito baixa, mas Edivaldo não desistia. Com a destreza de um cirurgião experiente, suturou cada ferimento, drenou o excesso de sangue e fez o possível para estancar a hemorragia. Uma hora depois, o cirurgião oficial do hospital finalmente chegou correndo, já vestido para o procedimento, mas deparou-se com Lucas e Edivaldo saindo exaustos da sala. A expressão de Edivaldo estampava alívio e cansaço. Sem perder tempo, procuraram Lucrécia no corredor. Ela estava sentada, abraçada aos joelhos, aguardando desesperada alguma notícia. Quando Edivaldo se aproximou, respirou fundo e, com a voz suave, anunciou: "Ele está bem. Vai sobreviver." Nesse instante, as lágrimas de Lucrécia brotaram, e ela agarrou as mãos de Edivaldo, balbuciando agradecimentos sem parar. Lucas e Edivaldo se sentaram em cadeiras próximas, completamente esgotados. A adrenalina que os mantivera de pé durante a cirurgia começava a desaparecer, dando lugar a um cansaço quase insuportável. Enquanto isso, Lucrécia ficou na porta, observando o filho, agora desacordado, mas respirando de forma mais estável. Lucas levantou para checar o estado do paciente e, ao passar ao lado de Lucrécia, ela notou uma grande cicatriz no braço do jovem médico. Os olhos dela se arregalaram e a pergunta surgiu quase sem controle: "Você foi o garoto que foi salvo há 20 anos, não é?" "Sim, sou eu", confirmou Lucas. "O garoto que Edivaldo decidiu priorizar naquele dia do engavetamento." Lucrécia permaneceu em silêncio por alguns instantes, os lábios tremendo. Então, em tom de confissão, explicou: "Eu não imaginava o quanto tudo estava interligado. Meu falecido marido tinha o hábito terrível de perseguir quem considerava inimigo, e isso destruiu tantas vidas." Edivaldo, percebendo a inquietação, aproximou-se para entender melhor. Foi quando Lucrécia começou a contar sua história de forma mais detalhada, com a voz embargada e os olhos voltados para o chão. "Há 20 anos meu marido demitiu um motorista de caminhão de maneira completamente injusta. Esse homem ficou rancoroso e vingativo. Ele perseguiu meu marido, bateu no carro dele e causou o engavetamento que matou meu esposo. E feriu gravemente você, Lucas." Ela suspirou, recordando-se das consequências de suas ações. "2 meses atrás fiz algo parecido. Demiti um funcionário da minha casa só porque ele derrubou um copo. Ele implorou para que eu não fizesse isso, pois a mãe dele estava doente e precisando de cuidados médicos. Ainda assim fui cruel. E depois soube que a mãe dele faleceu. Tomado pela raiva, ele atacou meu filho. Estou pagando por todo o mal que causei." Por um instante a voz de Lucrécia falhou e ela secou algumas lágrimas com a manga da blusa. "Queria ter levado meu filho para um grande hospital de helicóptero, mas não sou mais rica como antes. Enfim, nada disso era para ter acontecido com ele. Se alguém merecia pagar, era eu." Ela então olhou para Edivaldo, cujas mãos ainda traziam vestígios de sangue da cirurgia. "Nunca vou conseguir retribuir o que você fez. Obrigada. Obrigada a vocês dois.
Respirando fundo, Lucrécia voltou a se sentar em uma cadeira no corredor, o olhar perdido no chão. Nesse momento, uma enfermeira chamou Lucas e Edivaldo para uma rápida reunião. No corredor principal estavam alguns médicos e enfermeiros que presenciaram toda a movimentação. O cirurgião que chegara em atraso se adiantou para falar. Quero deixar claro que ninguém aqui pretende comentar sobre quem de fato realizou a cirurgia. Sei que o Dr. Edivaldo estava sem registro ativo, mas ele salvou uma vida e não podemos prejudicá-lo por isso. Os demais profissionais concordaram, unindo-se em silêncio solidário. Eu posso assumir no prontuário que fui eu quem realizou o procedimento, acrescentou o cirurgião. Se isso evitar complicações, ficarei feliz em ajudar. Edivaldo olhou para Lucas, claramente emocionado. Agradeceu a todos por aquele gesto de companheirismo, sentindo o peso enorme que saía de suas costas. Sem a união daquela equipe, seria inevitável enfrentar problemas legais. Agora, porém, podia respirar aliviado. Nos dias que se seguiram, o filho de Lucrécia apresentou melhoras constantes. Demonstrava ser um rapaz gentil, alheio aos erros cometidos pelos pais no passado. Ele manifestou gratidão a cada profissional que o ajudou e, sempre que possível, pedia para conversar com Lucas ou Edivaldo, desejoso de compreender melhor as circunstâncias que o levaram até ali. Quero ser uma pessoa digna, ele dizia, ainda com a voz fraca quando conversava com Lucas. Muito diferente de tudo que meu pai e minha mãe fizeram de errado. Enquanto isso, Edivaldo tomou a iniciativa de reativar seu registro no Conselho de Medicina. Foram alguns trâmites burocráticos, mas ao final, recebeu a notícia de que poderia voltar a exercer a profissão sem restrições. Eu nunca deixei de ser médico, Lucas, confidenciou ele, segurando o documento recém-emitido. Só fiquei sem condições de exercer por causa das circunstâncias. Mas agora é diferente. Estou mais maduro e ainda quero salvar vidas. Não existe idade para recomeçar. Lucas sorriu feliz por ver seu mentor de volta, aonde sempre deveria estar. Contudo, Edivaldo não tinha emprego fixo, e isso ainda o preocupava. Ele resolveu ficar na casa de Lucas por um tempo, enquanto tentava encontrar uma oportunidade em algum hospital ou clínica. Nas noites, conversavam sobre o futuro. Lucas trazia a ideia de montarem juntos um consultório, mas Edivaldo, ainda ressabiado pelas frustrações passadas, preferia procurar um hospital maior, com estrutura para cirurgias de urgência. Achava que isso combinava mais com seu perfil. Então, certo dia, Lucas chegou do plantão noturno e encontrou a caixa de correio abarrotada de cartas. No meio de tantas correspondências, quase todas eram endereçadas a Edivaldo. Ele entrou em casa, jogando a bolsa de lado e colocando o bolo de envelopes sobre a mesa. Eita, olha o que temos aqui, brincou Lucas, surpreso. Você andou enviando currículos por aí? Edivaldo franziu a testa, pegando a primeira carta. Abriu-a e se deparou com uma proposta de emprego para ocupar uma vaga de cirurgião em um hospital pequeno da região. A segunda carta dizia algo parecido, oferecendo boas condições de trabalho. Conforme folheava as demais, notou que vinham de diferentes lugares, inclusive de outros estados. Mas eu não mandei currículo para nenhum deles. Como eles ficaram sabendo que estou disponível? Indagou Edivaldo, pasmo. Lucas, erguendo uma das sobrancelhas, esboçou um leve sorriso. Deve ter sido Lucrécia. Ela pode não ter mais a mesma fortuna ou poder de antes, mas seu nome ainda é influente. Talvez tenha usado o que lhe resta para tentar reparar o mal que fez, indicando você em vários lugares ou abrindo portas antes fechadas. Edivaldo leu cada carta com atenção, notando que muitos dos hospitais ofereciam condições acima do normal para alguém que, em teoria, passara anos fora do mercado. Quando abriu a última proposta, seu coração quase saltou do peito. Tratava-se de um dos melhores hospitais da cidade, anunciando um salário generoso, além de facilidades para realocação. Aquilo era mais do que ele poderia ter sonhado. Isso é real? Perguntou Edivaldo, ainda sem acreditar. Depois de tanto tempo sem conseguir nada, agora surge tudo de uma vez? Lucas colocou a mão em seu ombro, sorrindo com cumplicidade. É claro que é real, e acho que você mais do que merece esse reconhecimento. Por alguns segundos, Edivaldo ficou em silêncio,
absorvendo a situação. Viu-se diante de uma oportunidade de retomar sua vocação e, enfim, continuar a história que ficara interrompida. Então, fechou a carta com cuidado, olhar iluminado por uma esperança que não sentia há muito tempo. "Vou aceitar", disse ele a voz firme. "Preciso voltar a fazer o que amo." Lucas assentiu, contente, enquanto o amigo tomava a decisão que mudaria o rumo de sua vida novamente. Edivaldo sorriu, pois finalmente poderia voltar a fazer aquilo que o motivava a acordar todos os dias e que sempre fez parte de sua identidade: salvar vidas como médico.